Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui com você novamente. Eu quero lhe pedir um favorzão. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Nesse trimestre, estaremos tratando da temática da primeira lição desse trimestre, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Estaremos falando acerca desse trimestre, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vale ressaltar que o texto áureo desta lição está em Efésios, capítulo de número 1, versículo 2, que fala: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática desta lição fala: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Meus amados, uma das características desta lição é a autoria, como está no primeiro tópico, autoria e data. O subtópico fala autoria, o segundo subtópico fala a assinatura apostólica, e o terceiro, uma epístola da prisão. E a quarta, a data. Eu quero colocar em pauta aqui que uma das características, ou uma das lições, ou um dos aprendizados que podemos tirar da carta aos Efésios é a importância de termos mestres na igreja, a importância de ter líderes que tenham realmente vocação para não somente estudar minuciosamente a palavra, mas como também o compromisso de repassar ao povo as bases doutrinárias da igreja de Jesus Cristo. O papel do pastor, quando ele assume o compromisso de ensinar, o papel do líder, quando ele assume o compromisso de ensinar, ele passa a ter um coração de pastor para cuidar, para proteger, para instruir as ovelhas, inclusive os novos na fé. Quando se refere à autoria e data, precisamos pontuar aqui que Paulo dá mais ênfase ao nome do que ao título. Você literalmente percebe que Paulo, quando ele se apresenta primeiro como usando o nome dele, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Hoje existe uma vaidade exacerbada de pessoas que querem ser reconhecidas pelo título que elas são, pelo cargo que elas são, pela função que elas exercem. Nunca é pelo nome. O nome, diz a Bíblia, que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado mais do que prata e ouro. Também, quando olhamos pelos escritos, percebemos que no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, olhamos que os dois nomes de Paulo. Saulo era antes de Cristo
antes do caminho de Damasco, antes dele cair do cavalo, antes dele ter um encontro com Jesus. Paulo, depois da experiência no caminho de Damasco. Também a assinatura apostólica. A assinatura apostólica, percebemos que vou chamar aqui de convicção do seu chamado. Paulo faz questão de colocar em ênfase que ele era apóstolo, chamado por Deus, chamado por Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Eu acredito que isso precisa crescer entre nós, que é a capacidade que a pessoa se olha, se vê, se enxerga da sua convicção do seu chamado. Também olhamos o que se relaciona a uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo ou o embaixador em cadeias. Isso está em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, e isso está também inerente, aliás, em Efésios, capítulo 3, versículo 1, e também no capítulo 4, versículo 1, e também no capítulo 6, versículo 20. Outro fator que eu quero pontuar aqui é que Paulo escreveu 13 cartas, 13 livros, 13 mensagens a igrejas diferentes, localidades e pessoas diferentes. Mas existe as epístolas da prisão, que ele, enquanto preso, algemado, estava ali enviando mensagens na condição, primeiro, de um apologista, que ele tinha uma visão doutrinária, tinha um chamado de apóstolo, e ele estava cortando as arestas de males, de comportamentos, de heresias, de falsas doutrinas, inclusive abrindo os olhos dos crentes para os lobos ou os falsos mestres. A data aqui onde foi escrito, ou aproximadamente a carta aos Efésios, isso se baseia do período da sua conversão até a sua prisão. Foram os anos da data entre os anos de 60 a 62. Existe algo que precisamos também perceber, é que existe a prisão em Roma domiciliar, e esse período que ele passou ali preso, porém o evangelho, a palavra, o seu ministério, o seu chamado não estava preso. Observemos também que existem muitos obstáculos no caminho do cristão, do mestre, do líder, do professor. Mas muitas pessoas, elas criam, inventam, elas procuram, na verdade, sair das dificuldades, procuram criar oportunidades, mas elas não aceitam serem diminuídas, achatadas, serem
reduzidas, ou seja, existem pessoas que têm tudo para parar e não param, tem tudo para desistir e não desiste, tem tudo na verdade para jogar a toalha e não joga, tem tudo na verdade para usar pretextos e mais pretextos para dizer do porquê que não foi à igreja, do porquê que parou no ministério, do porquê que não estão mais atuantes. Existem uma série de pretextos, razões, motivos, é o que não falta. Mas aquele que tem realmente um chamado com Cristo Jesus, para não. Mas não para mesmo. Vamos aqui ao segundo tópico, onde fala os destinatários. Primeiro subtópico, a cidade de Éfeso. O segundo subtópico fala a religiosidade em Éfeso. O terceiro, a igreja de Éfeso. A quarta, a saudação epistolar. Cidade de Éfeso. Para termos uma noção, uma importante cidade que ficava na costa oeste, onde hoje é a Turquia. Esta cidade, ela já existia 1050 anos antes de Cristo. Antes do Salvador nascer, ela já existia. Observemos também que a cidade de Éfeso era uma cidade portuária e banhada pelo rio Cáster. Todas as cidades do Novo Testamento, do Antigo Testamento, ou as cidades nos portos atuais onde estão, por exemplo, a nossa cidade onde eu moro, Santarém, é uma cidade portuária. Toda cidade portuária é uma cidade próspera, é uma cidade que abastece outras cidades ou outras comunidades. E Éfeso era uma cidade próspera, percebida, vista, visitada. Um fator também é que outras cidades eram banhadas por mar em um certo e determinado período, elas eram alagadas, e Éfeso ela era uma cidade que era poupada desse processo todo de alagação, porque era uma cidade que ficava como se fosse assim em um braço de um mar, que entrava, já era um rio. Outro fator também que é importante pontuar aqui é que a Bíblia fala de Éfeso em alguns aspectos. Primeiro, ela fala de Éfeso no livro de Atos. Era uma cidade com muitos órfãos, tá? Muitos órfãos, devido a relações sexuais que aconteciam ali como uma forma de adoração ao Deus ou a deusa que se encontrava ali. E também era uma cidade que ficou muito conhecida também como uma cidade idólatra, uma cidade que era uma cidade que abria muitas oportunidades para religiosidade. Como no segundo tópico fala, a religiosidade em Éfeso.
religiosidade é diferente de religião. Religião é religar o homem com Deus. Religiosidade é todo aspecto que envolve costumes, tradições, hábitos, comportamentos que existia em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, que era conhecida como Diana, a deusa da fertilidade. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Na mitologia grega, Ártemis, ou na mitologia romana, ou seja, para você ter uma noção, essa deusa, ela estava presente tanto na crença dos gregos como na crença dos romanos. Dos gregos, ela era conhecida como Ártemis. Entre os romanos, era conhecida como deusa da lua e da caça. É como muitos vamos chamar aqui de deuses da Umbanda, que nos terreiros de Umbanda são conhecidos como X, mas lá nos periféricos e tantos nomes da religiosidade e da idolatria católica, lá está também o mesmo ou a mesma aparência da tradição religiosa. Terceiro ponto, a igreja de Éfeso. Tá? Observemos algo aqui. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Atos capítulo 20, versículo 31. Em nenhum período das cidades que por onde ele passou mais tempo, foi na cidade de Éfeso, onde ele viu uma manifestação tamanha da idolatria. E aí é que vem a necessidade do professor ter a visão, do crente ter a visão, ter o discernimento. Isso é importante, porque enquanto que o dom, por exemplo, de profecia dá status e fama, ou de revelação, né? Mas o dom do discernimento de espíritos, ele te dá visão, esclarecimento, te tira da penumbra, da escuridão e passa a ter uma visão lógica e racional e espiritual das coisas. Paulo, ele teve uma visão, ele teve um propósito de ficar 3 anos em Éfeso. Por quê? Porque essa é a necessidade que o líder tem que ter, de saber o estado em que estão as suas ovelhas. Um outro fator, Paulo, quando chega em Atos capítulo 19, ele percebe ali que aquela igreja precisava de um avivamento. E a manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas era de forma enfática quando era mostrada ali o avivamento, a presença de Deus ali, por intermédio dos sinais, do batismo com o Espírito Santo. Terceiro ponto que enxergamos também na igreja aqui, é sobre o ponto de vista de Marcos capítulo 16, versículo 17, onde a Bíblia diz: e estes sinais seguirão os que creem.
Ou seja, não os sinais, eles estão, na verdade, adiante de nós. É por isso que precisamos perceber que a manifestação de Deus na vida de alguém, quando a mensagem é pregada, é os sinais. Precisa haver arrependimento, quebrantamento, reconhecimento da presença de Deus. E os sinais se manifestam ali baseado na mensagem exposta da palavra de Deus. Por que muitas pessoas dizem: mas não existem mais sinais hoje na igreja? Se não existem mais sinais hoje na igreja, existem muitos ensinadores e eruditos que dizem que a culpa é sua, a culpa é minha. É verdade. Parece bobo, mas se não tem sinais hoje na igreja, ou no meu ministério, ou no teu ministério, a culpa é nossa. Você acha que é de Deus? Você acha que é de quem? A culpa é nossa. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra que existem todas as promessas ainda estão enfaticamente valendo. Nenhuma perdeu o seu valor ou a sua validade. Precisamos perguntar qual é a preocupação que nós temos com isso. Porque hoje existem umas preocupações muito bobas, que não faz sentido nenhum. Entre essas preocupações estão hoje o que chama a atenção é a mensagem da prosperidade, a mensagem da cura, mas menos do que a mensagem que hoje que transforma, é aquela mensagem que a pessoa senta para ouvir um sermão, uma palavra, um ensino. Isso sim muda o coração das pessoas. A salvação epistolar diz algo interessante, que Paulo, sendo um visionário, e ele tendo essa percepção, olha gente, como é que é isso? Essa percepção. Nós temos que ter essa percepção, perceber essa necessidade. Nós temos que ser visionários. E o visionário é aquele que vê o que muitos não vê. E em todas as epístolas, Paulo usa sempre essa característica: graça e paz. Foram as duas palavras usadas por Paulo em saudações nas igrejas: a graça e a paz. A graça é o favor que Deus veio trazer ao homem com a nova aliança, com um novo tempo de oportunidade que foi dado a ele. A paz era porque a relação estava trincada, rompida entre Deus e o homem. Então foi preciso Jesus morrer na cruz e trazer o favor de Deus aos homens, que é a graça, e morrer na cruz para poder consertar o que estava errado. Ou seja, ele veio riscar, ou seja, detonar aquele escrito de dívida que estava sobre nós. Sabe aqueles pecados, aquelas falhas, aquelas coisas? Pois é, o Senhor Jesus foi no âmago e foi lá e viu tudo que estava escrito sobre nós, e ele perdoou, rasgou, detonou aquele escrito de dívidas. Hoje
você tem paz com Deus por intermédio do sangue inocente de Jesus na cruz do Calvário. Também, quando fala, também um fator também muito interessante é que, para ter uma leitura e um entendimento melhor, vamos para o terceiro tópico: propósito e mensagem. Propósito e mensagem. O propósito e a mensagem do subtópico diz assim: número 1, o propósito; número 2, fala sobre a mensagem. E aqui eu quero pontuar para vocês algumas coisas. Por exemplo, o propósito. A igreja da época era uma igreja de propósito. E era uma igreja que ela tinha um propósito de ser guiada pelo Espírito Santo. Os crentes oravam mais, se dedicavam mais, tinham mais relacionamentos. A Bíblia fala que eles viviam uma vida de comunhão com todos. Um fator também que precisamos aqui pontuar é que viver dependendo do Espírito Santo esta é a mensagem que a igreja do século XXI precisa, é viver na dependência do Espírito Santo. Este período, ou período helenista, ou período helênico, né? Este período era um período que existia uma preocupação em que a pessoa realmente dependesse da presença do Espírito Santo, ser guiada por Ele, conduzida por Ele. Também, um fator interessante aqui é que nós identificamos duas características da igreja de Éfeso. Uma delas, ela era envolvida em imoralidade e bebedeiras. Uma das características que vinha esse comportamento imoral vinha de Ártemis, a deusa que era idolatrada e que muitos dos seus cultos tinha, na verdade, expressão e práticas sexuais. A bebedeira, Paulo chegou a dizer: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Também é que precisamos procurar conhecer o que diz Provérbios, capítulo 27, versículo 23 a 27, que diz que o pastor precisa saber o estado das suas ovelhas. Tem pais que não sabem como estão os seus filhos, como está a vida deles, como está, na verdade, o que eles andam fazendo. Tem pessoas que convivem nas suas próprias casas, a pessoa não tem noção da vida da pessoa que está vivendo embaixo do mesmo teto. Agora, que é outro fator também, é que sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e do corpo de Cristo. Queridos, eu quero aqui finalizar que, só para pontuar aqui, o período helenístico,
que é um termo que vem do grego, que é viver como os gregos, refere-se ao período da história da Grécia e de parte do Oriente Médio, compreendido entre a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., e a anexação da Península Grega e ilhas por Roma, em 146 a.C. Amados, este período caracterizou-se pela difusão da civilização grega. Queridos, a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Aqui eu quero te dar boas-vindas e te agradecer pelo momento que você teve ficado aqui comigo. Muito obrigado. Não saia daqui sem se inscrever no nosso canal. Esta lição é uma lição de um estudo minucioso da Palavra de Deus, que tenho certeza absoluta que se você parar para ouvir, sentar, aprender, vai ser uma bênção. Vivemos em um momento de quarentena, as escolas dominicais não estão abertas, né? Muitas igrejas elas estão embaixo de uma ordenança de municípios ou do governador do estado, onde proibiu a manifestação de culto, o ajuntamento, por questões do coronavírus. Mas isso tudo vai passar, brevemente vamos estar juntos. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, e até a próxima aula. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço, fica com Deus.